Boa noite com Maria, 26 de fevereiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o nosso livro do Padre Luiz Erlim. Você já pode pegá-lo e abrir na página 71. Já estamos na 71. Você que não tem o livro, você pode pegar aí o seu caderno e a sua Bíblia. E vamos pedir que o Espírito Santo venha nos guiar, venha nos direcionar nesse nosso momento devocional. Lembrando que o momento devocional é algo a mais. É um momento que eu paro para meditar, para refletir com uma mensagem, com Nossa Senhora, com a palavra de Deus. Isso não substitui a minha lexo divina. Isso não substitui o meu estudo pela palavra. Não substitui. Então, que cada vez mais o Espírito Santo desperte em nós a busca pelas coisas de Deus, de ler bons livros, de buscar ouvir boas pregações, de estar rezando o Santo Terço ou um outro terço. Tem tantos terços, não só aqui no canal, mas existem tantos terços que você pode rezar, orações, novenas. Então, que o Espírito Santo desperte esse desejo, essa fome, essa sede pelas coisas de Deus, a fome e a sede pelas coisas do céu, que o Espírito Santo desperte em cada um de nós hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é: o que te faz calar? É uma pergunta, já começa assim com uma pergunta. E eu quero trazer uma reflexão aqui que eu preparei. Aprenda a usar o silêncio como ferramenta espiritual de sabedoria, confiança e encontro com Deus. Às vezes, as circunstâncias da vida nos emudecem. O cristão é convidado a transformar esse choque em esperança silenciosa. Muitas vezes a gente cala para ter paz. Muitas vezes a gente cala porque não tem resposta. Muitas vezes a gente cala porque a gente já cansou. Por que você tem calado? Não só porque não tem resposta, mas tem coisas que a melhor coisa é se calar. É o silêncio. O que te cala hoje é a angústia ou a entrega? Diz o Salmo 40, verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando as palavras acabam, é o momento de deixar que o Espírito Santo interceda por você e que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde o seu coração. Então entenda esse título hoje de que, ao me calar, eu estou buscando em Deus a resposta. Tem um livro do Márcio Mendes que é exatamente esse o título. Só quando Deus é a resposta. Acho que é assim, ó, quando Deus só é a resposta. É mais ou menos assim. É um livro maravilhoso. Acho que é o livro que eu mais gosto do Márcio, é esse. É o primeiro, né? E a gente precisa aprender esse caminho, porque Nossa Senhora trilhou ele, do silêncio, do saber esperar em Deus, que é difícil. É difícil, muito difícil. Mas não é impossível, porque quem dá a graça é o Espírito Santo. A palavra que vai nos ajudar nessa meditação é Tobias, capítulo 12, versículo 22. Tobias 12, 22, que nos diz: Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Esse trecho aqui de Tobias, ele encerra a revelação do arcanjo Rafael e a reação de Tobias e seu pai, nos ensina o ciclo perfeito da vida cristã: contemplar para depois anunciar. Então aqui já é aquele momento em que Tobias volta já para sua casa, o pai é curado da cegueira e ali aquele homem que acompanhou Tobias se revela como o anjo Rafael. Então eles adoram. Então eu quero repetir para você o início da leitura de Tobias. Durante 3 horas permaneceram prostrados.
Quanto tempo você gasta na sua oração? Por mais que você não consiga rezar durante 3 horas, o pouco tempo que você tem, que seja intenso, que seja de entrega, até você chegar nesse ponto das 3 horas. Imagina, 3 horas de adoração, 3 horas de louvor. Muitas das vezes a gente já reclama de ficar 1 hora na missa. Muitas das vezes a gente acha que rezar na madrugada, ou mesmo que você reze em outro horário, com um freio ou com récide, nossa, mas 2 horas de rosário é muita coisa. Eu já pensei assim, eu já pensei. No início, eu justamente não rezava porque demorava. 2 horas é muita coisa. Sendo que a gente quer tanto de Deus, sendo que Deus dá tanto para nós e a gente quer ficar ali naquela 15 minutos de oração. Não, 5 minutos. 3 horas. Isso soltou tanto aos meus olhos que depois eu fiquei assim, nossa, como eu preciso melhorar. E aqui não é chamar a atenção porque, claro, cada um tem uma rotina. Tem pessoas que não trabalham durante o dia, né? Trabalham à noite em plantão, ou tem filho pequeno por conta da saúde. Deus sabe da condição de cada um. E justamente por Deus saber é que Ele vai te compreender. Mas a gente também não pode se conformar às nossas condições para não ter um tempo de oração, para não ter um tempo de se dedicar. Por isso, o Espírito Santo já me motivou a falar no início do nosso momento de reflexão, do devocional, que eu preciso ter fome e sede de Deus. De que o momento devocional é uma coisa, rezar o terço é outra, ler a Bíblia é outra, ir para a igreja é uma outra coisa. Cada coisa eu vou me alimentando. E eu não posso simplesmente, eu já li a Bíblia, então tá o quê? Agora é só amanhã. Não, eu preciso buscar mais, buscar mais. A cada momento que eu tiver oportunidade, eu quero ler, eu quero estar conhecendo, eu quero estar mergulhando na palavra. É essa sede, é esse despertar que precisa haver em nós. Eu me coloco também. Eu não posso me contentar só em ler um devocional, eu não posso só me contentar em ouvir ou ler a liturgia do dia. Não, eu preciso ir além. E em cima dessa leitura, a gente vai aprender alguns pontos. Durante 3 horas, lembra lá das 3 horas? Então, o que os fez calar foi o impacto da glória de Deus manifestada. Antes de falarem qualquer coisa, eles se apequenaram. Na vida cristã, o silêncio prostrado é o reconhecimento de que Deus é Deus e nós somos seus servos. Essas 3 horas não foram de tédio, mas de uma oração que não precisava de palavras, apenas de presença. Você pode pensar, mas Alessandra, eu vou rezar 3 horas, eu vou rezar o quê? Se você tiver aqueles livrinhos de oração, você vai rezando, reza um terço, reza uma ladainha, porque é assim que eu comecei. Por isso que para mim isso funciona. Eu coloco uma música, se eu vou rezar um terço, seja ele qual for, entre um mistério e outro, entre uma dezena e outra, eu vou e escuto uma música, eu vou e rezo uma oração, eu rezo uma ladainha, aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração. E quando eu vejo, já passou um tempo. Então, a gente precisa se colocar, porque assim que eu dou o passo, o Espírito Santo vai nos movendo, o Espírito Santo vai indicando o caminho. Um outro ponto que eu quero trazer, quando o versículo diz, bem dizer, mesmo em silêncio e prostrado, o coração estava em atividade, que é o louvor. Bendizer a Deus após uma grande revelação ou milagre é fixar os olhos no autor da bênção e não apenas no benefício recebido. Eles entenderam que o anjo Rafael era apenas um mensageiro, a fonte de tudo era o Senhor. Eles estavam tão agradecidos que ficar 3 horas ali prostrados ainda foi pouco. Um coração grato, um coração que não se cansa de saciar em Deus, ele nunca vai ficar olhando para o relógio. Um coração que tem fome e sede de Deus não vai ficar reclamando, nossa, mas essa missa está demorando. Ele vai dizer o contrário, nossa, mas já acabou, eu queria mais, eu queria ouvir mais. Você está rezando o rosário, nossa, mas passou tão rápido essas 2 horas, eu ficaria mais 1 hora.
Esse desejo que tem que despertar em nós. E terminando o versículo, depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Aqui está o equilíbrio. Eles não ficaram prostrados para sempre. O silêncio e a reflexão serviram para abastecer o coração, mas a conclusão foi a ação. Ninguém consegue guardar para si uma maravilha de Deus após ter passado tempo suficiente em sua presença. O testemunho dele só teve autoridade porque nasceu de 3 horas de adoração. É o meu momento de oração que me abastece. É o momento que eu paro para ouvir a Deus que me abastece. Seja eu sozinha, seja eu rezando numa live. É claro que são coisas diferentes. Você pode rezar com quem você quiser. Pela televisão, uma TV católica ou por algum missionário. Você pode rezar com quem você quiser, mas você precisa ter o seu momento com Deus. E é claro, você começa ali com pouco tempo, 5, 15 minutos, e você vai aumentando. Porque à medida que você busca, a sede e a fome por Deus vai aumentando. E quando você vê, você vai estar fazendo uma oração de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. E você vai ver que ainda é pouco. Ainda é pouco. A frase de hoje diz assim: não entendeu as coisas de Deus? Silencie a alma. A frase ela é direta. Não entendeu as coisas de Deus? Silencie a alma. É o segredo de Nossa Senhora. E com essa frase eu quero trazer aqui justamente esse ponto de Nossa Senhora para nós. Maria é o maior exemplo bíblico de silenciar a alma diante do incompreensível. Ao ouvir promessas e enfrentar dores que não faziam sentido humano, a Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas meditando-as no seu coração. Ela não exigiu entender tudo de imediato. Ela silenciou para que o tempo de Deus revelasse o propósito. Então, diante daquilo que você vive hoje, diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios, primeiro, passe tempo com Deus, para você buscar a direção, para você buscar a força, para você buscar o Espírito Santo, para Ele te dar os dons, para você ter as armas certas para o combate. E silencie, aprenda a silenciar. Eu quero indicar para você uma música do Frei Gilson que diz: Aquieta minha alma. Eu estava rezando com essa música no domingo, porque eu fiquei muito agitada devido a uma situação. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração essa música e eu fui rezar com ela. E como mudou. Diante de um momento de caos que se apareceu, de grande tristeza para mim, ao rezar com essa música, não é que o problema foi resolvido, não foi resolvido. Mas a minha alma ficou em paz. Por quê? Ao olhar para aquela situação, eu não tinha o que fazer. Eu não podia mais me desesperar, eu não podia ficar mais chorando, eu tinha que me aquietar. E falar assim, a partir de agora eu preciso tomar uma outra atitude. Eu preciso tomar um outro posicionamento. E é assim. Então eu convido você, se você quiser fazer essa experiência, reze com essa música, Aquieta Minha Alma, do Frei Gilson. E medite mais uma vez nessa passagem de Tobias, o como e quais áreas da sua vida hoje que você precisa fazer silêncio. Eu quero hoje, a oração é um pouco mais longa, mas é justamente para nos ajudar já a silenciar. E que nesse silêncio eu consiga ouvir Deus. Que nesse silêncio as coisas se equilibrem dentro de mim, aquilo que está desorganizado, aquilo que está tumultuado, aquilo que está barulhento. Que o silêncio de Deus agora também venha me trazer cura, venha me trazer clareza. Se isso faz sentido para você, eu convido você até a fechar os seus olhos e pedir já que o Espírito Santo te dê o direcionamento, te dê a palavra, te mostre o caminho que você precisa seguir, a decisão que você precisa tomar. Então, conforme eu vou orando, você vai pedindo: Espírito Santo, toca-me, conduza-me, revela-me. Amém? Então, oremos. Senhor, Criador de todas as coisas, eu me coloco diante de Ti, assim como Tobias e seu pai se prostraram.
Reconheço que meus pensamentos são limitados e que muitas vezes o barulho da minha ansiedade me impede de ver a tua luz. Senhor, eu silencio a minha alma. Neste momento eu abro mão da necessidade de entender o porquê das coisas que me afligem ou que me confundem. Eu entrego a Ti as perguntas sem respostas e as situações que fogem do meu controle. Espírito Santo, sopra o Teu murmúrio suave sobre o meu coração. Que o meu silêncio não seja de vazio, mas de esperança. Que eu saiba esperar o Teu tempo, acreditando que mesmo quando Tu calas, Tua mão continua agindo em meu favor. Ensina-me, Senhor, a bendizer o Teu nome mesmo no escuro, para que depois de ser fortalecida por Ti, na quietude, eu possa me levantar e publicar as Tuas maravilhas com uma fé renovada. Fica comigo, Senhor. Acalma o meu mar interior e faz-me descansar na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Nossa Senhora do Silêncio, rogue por nós. Nos ajude a silenciar, nos ajude a quietar o nosso coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos. A Mãe te ama. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.